Tá certo, gente. Eu tive um pequeno problema na câmera. Eu vou prosseguir aqui, tá? Página 330. Então, essa polícia religiosa, nesse tribunal, ele identificava pessoas que cometiam, digamos, crimes, né? Crimes religiosos, né? Coisas que eram contra os mandamentos da igreja e eles sofriam a punição, né? Que eram diversas. O que era considerado crime? Adultério, né? Que é a traição. Homossexualidade também era considerado pecado, que era chamado de sodomia. Como eu disse, pessoas acusadas de bruxaria, que preparavam ervas, que tinham um conhecimento de ervas medicinais e coisas alternativas. A, a, o processo de cura, né, da Igreja Católica, né, que era através das rezas. Então, quem fazia uso de chás, de coisas assim, era considerado bruxo, né, que preparava porções mágicas e tal. E várias outras coisas, sabe? Então era uma noção muito diferente do que é. A falar mal da igreja católica, falar mal da liderança da igreja, tudo isso era considerado crime e essa pessoa era perseguida e punida. Né? Quem era descendente de judeu, por exemplo, não era, bastava ser você ser um judeu ou um cristão novo, né? Mas se você tivesse pessoas na sua família que fossem judeus ou algum antepassado, isso era muito ruim para você. Você podia ser perseguido também. Não era uma coisa assim bem terrível para aquela época. Né? Muita gente morreu, né? Foi torturada. Vamos aqui ainda na página 330. Torturas e autos da fé. Muitas das pessoas acusadas pela Inquisição eram vítimas de calúnia e difamação. Era comum acusarem de heresia parentes ou vizinhos para que eles fossem presos pela Inquisição, porque era o seguinte: não bastava você. Você podia ser preso mesmo antes de ter uma investigação, bastava você ser acusado. Então, muita gente inventava coisas sobre o vizinho, sobre pessoas, às vezes da própria família, e essa pessoa ia presa, né? Só para ter o mal daquela pessoa. Ele acusava: essa mulher aqui é bruxa, essa mulher traiu o marido. Essa pessoa já era presa, né? Já era levada a julgamento sem ter prova nenhuma. Então isso favorecia muito essas fake news, sabe? Essas perseguições mesmo, né? Você acusar alguém só porque você não gosta de inventar uma história para essa pessoa ser presa. Ao serem capturados, os acusados de heresia geralmente eram torturados até a morte. Em alguns casos, o Tribunal do Santo Ofício realizava o chamado Auto da Fé, ritual público de execução dos condenados, que na maioria das vezes consistia em queimá-los vivos na fogueira. Credo, né? Aí tem essa imagem aqui dos Autos da Fé na página 330. 331. As mulheres eram perseguidas, né? Eu já falei um pouco disso. Grande parte das vítimas da Inquisição na Europa eram mulheres. Elas eram acusadas de praticarem rituais mágicos religiosos como bruxaria e feitiçaria. Naquela época, a Europa sofria com guerras, fomes e doenças, e muitos desses males eram atribuídos às bruxas. Tem um texto aqui, ó. Curandeiras, vitais para a sociedade de onde a medicina era uma ciência incipiente, tornavam-se hereges e apóstatas da noite para o dia. Cozinheiras também viviam sob constante desconfiança, assim como as parteiras, acusadas frequentemente de batizar os recém-nascidos em nome do diabo, ou de matá-los para usar seus corpos em rituais. Elas foram vítimas de anos de suspeita acumulada numa época em que a taxa de mortalidade infantil era altíssima. Né? Então, na época, as parteiras, por exemplo, né? A criança morria, né? Já diziam que ela fez algum ritual lá com a criança e matou a criança. Como eu disse, muitos lugares não tinha uma boa medicina, então muita gente utilizava ervas, né? Até hoje. Um chá, tá doente, toma um chá lá não sei de quê. Bruxaria. Tudo isso, então, essas pessoas eram muito perseguidas, né? Especialmente as mulheres. Olha aí o preconceito, né? Também teve perseguição a protestantes. Ó. Também houve intolerância religiosa nas regiões onde o protestantismo era dominante. Né? Então, não só havia perseguição religiosa dos católicos para com os protestantes, mas também dos protestantes contra os católicos e dos protestantes contra outros protestantes.
né? Então, para a gente ver que essa coisa de perseguição é muito mais das pessoas, né? A galera tem uma intolerância religiosa terrível até hoje, né? Tem muita gente que é perseguido pela sua religião. Na Alemanha, por exemplo, ocorreram perseguições a grupos religiosos que não aceitavam as regras da Igreja Protestante, os quais sofreram torturas e foram executados por não seguirem os seus dogmas. Foram executados. Na Inglaterra, houve condenação à morte de mulheres acusadas de bruxaria, além de perseguições violentas aos fiéis da religião católica. No atual Estados Unidos, então colônia da Inglaterra, muitas mulheres foram acusadas de bruxaria e torturadas por protestantes, né? Então essa perseguição era dos evangélicos também, né? Para com as outras pessoas. Tá bom? Seguindo aqui na página 332, temos aqui um pouco de arte. Na arte barroca e religiosidade, a gente já falou um pouco, né, quando tratou de Renascimento, sobre essa questão da arte e religião, né, que são muito ligadas. Muitas das obras de arte mais famosas, elas são ligadas à religião, por exemplo, né? Eu falei, eu trabalhei com vocês, né? Lembra daquele slide que a obra de arte mais famosa hoje, né, e mais cara é aquela do Michelangelo, né, que pintou a Mona Lisa, a versão masculina, que é, na verdade, Jesus Cristo, né? Então a religião e a arte estão muito ligadas. Então, durante o período 332, tá? Durante o período das reformas religiosas, desenvolveu-se na Europa um estilo artístico chamado barroco. Você vai ver sobre o barroco também na literatura e em artes também. Por isso que a gente não vai detalhar. As obras desse estilo tinham como características principais o exagero, o grande número de detalhes, a sensação de movimento e profundidade, as expressões marcantes e o jogo de luz opondo claro e escuro. A dualidade vivida pelos europeus nesse período, com o conflito entre fé e razão, pode ser apontada como uma das principais responsáveis por essas particularidades do barroco. A arte barroca foi expressa em pinturas, esculturas e artes decorativas. Então aqui temos alguns exemplos no livro. Temos esculturas também, né? Aqui, por exemplo, no nosso livro 333, na página, né, temos aqui uma escultura de Gian Lorenzo Bernini, né, lá em Roma. Temos aqui o interior, né, de um cômodo do Palácio de Versalhes, lá na França, né, que é o famoso Palácio de Versalhes. Na arquitetura, o barroco foi expresso principalmente em palácios e igrejas, utilizando materiais como mármore e ouro. Esse estilo arquitetônico criou ambientes com muitos detalhes, transmitindo a sensação de riqueza e luxo. A gente tem algumas obras, exemplos de arte barroca, arquitetura, na arquitetura, por exemplo, no Palácio lá onde é a Prefeitura de Belém. Se você entrou ali no MAB, tem algumas salas aqui que tem uma influência barroca bem forte. Tá certo, gente? Mas foi basicamente isso, né? Esse vídeo a mais para a gente concluir esse conteúdo, né? Espero que você tenha entendido. Tá bom? A gente vai falar mais sobre esse tema, né, da Inquisição, da Contra-Reforma. A gente está vendo estudos amazônicos já, né? Sobre a questão das ordens religiosas, os jesuítas, né, que vieram para catequizar os índios. E a Inquisição, a gente vai falar também estudos amazônicos dessa visitação ali que eles fizeram aqui na Amazônia. E é bem interessante, tá? Tem casos ali cabulosos e a gente vai analisar esses casos, tá bom? Mas é isso, um grande abraço e desejo a você uma boas férias, tá bom? E a gente se vê, um grande abraço de novo, até mais.